paz, igreja. Aleluia. Me cantei tanto aqui na última que eu estou até meio rouca agora. Coloque-se de pé. Abra sua Bíblia em Provérbios 3, versículo 6. Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Santo Senhor, nós te agradecemos pela graça, pelo privilégio, pela alegria de estar em tua casa, Senhor. Nós pedimos nessa noite, ó Deus, que a tua palavra chegue aos nossos corações e cumpra o teu propósito, ó Deus. Que eu seja o teu instrumento e que a sua palavra, Senhor, segundo a sua vontade, prevaleça e não aquilo que é fruto da minha própria vontade, ó Deus. Cumpra, Senhor, a tua vontade, fala com a tua igreja, fala com o teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. O tema desta noite é: reconheça o Senhor nos seus dias maus. É muito fácil para nós reconhecermos o Senhor quando está tudo muito bem. É muito fácil dizer que algo é do Senhor e que nós estamos abençoados e como tudo está indo muito bem e que o Senhor tem sido bom. Dizer que o Senhor é bom quando está tudo bem, quando Ele abriu as portas, quando veio o emprego, quando veio o aumento de salário, quando tudo está indo às mil maravilhas. A questão é, e quando não está? E quando desandou, dá tudo errado? Quando a porta se fechou? Quando foi mandado embora, veio o desemprego? Quando veio um divórcio? Quando vem todos os problemas? E aí? Como é que nós reagimos diante dessas coisas? É muito fácil nós dizermos que eu vejo Deus em tudo. Cantar, né? Eu te vejo em tudo. Quando tudo é só coisas boas, agradáveis, belas. Mas e aí, quando tudo está indo mal? Nós somos capazes também de olhar no meio do mal, do dia mal, da tribulação, da dificuldade e dizer: eu vejo Deus nisso também? Hoje eu quero mostrar para você que mesmo que pareça que tudo vai mal, ainda assim Deus está ali. Ainda assim, Deus continua agindo ali, mesmo que você só enxergue que está tudo dando errado. Abra a sua Bíblia em Gênesis 37 e nós vamos ler os versos 3 a 5. Gênesis 37, 3 a 5. Ora, Israel gostava mais de José do que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho. Odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. A história de José, ela já nos dá aí uma informação importante. Primeiro, ela conta lá no início que José era apenas um rapaz. Um jovem de 17 anos, menino de tudo, imaturo de tudo, né? No início aí da vida, que a gente sabe como é que é, mete os pés pelas mãos, fala um monte de bobagem. Mas nós já percebemos aí que a situação dele com os irmãos não era boa. Os irmãos já não iam muito com a cara dele, porque ele era o queridinho do papai. O pai amava ele, porque era o filho da velhice, o filho da mulher amada, né? E para ajudar, José era um boca aberta. Gostava de dedurar os irmãos, gostava de ir lá e falar: olha, pai, que eles fizeram. Eu não faço, mas eles fizeram. Então José já tinha uma relação difícil com os irmãos. Os irmãos, a gente viu aqui que eles já não gostavam dele, não suportavam ele, mas depois que ele começa a falar: olha, eu tive um sonho e olha, vou me dar bem. Os irmãos aí então desenvolveram um ódio dele, que não conseguiam nem falar com ele amigavelmente. Eles tinham, assim, ódio do irmão. Eu imagino que conviver dessa forma com os irmãos já era algo difícil.
O tempo todo eles deviam viver se batendo, com dificuldade. E o pai contribuía para isso. Porque como queridinho do papai, ele ganhava mais coisas. O pai vai lá e faz uma túnica para ele. Olha, meu filho querido. E os irmãos, a cada dia, desenvolvendo mais um sentimento ruim por ele. Mas o ponto da história de José que eu quero trazer para você é que José, a história dele não para com este probleminha. Ele não tem só, tem um probleminha na família, tudo bem? Não. José, ele vai sendo atropelado por um monte de coisas ruins, desagradáveis, que na grande maioria das vezes, quando alguém passa por algo minimamente semelhante, é razão para uma depressão, para um monte de problemas, né? Então nós vemos aqui que José ele começa a contar a eles que teve um sonho. E nesse momento eles já olham para ele com mais repulsa, porque eles enxergam José insinuando que ele será maior do que eles. E daí para frente eles tramam matá-lo. Os irmãos dele tramam matá-lo. E aí vem a situação onde então José é vendido pelos irmãos, porque para evitar de matá-lo eles pensam, vamos pelo menos botar ele bem longe de nós. Vendem o irmão e aí ele se torna escravo numa terra estrangeira, onde ele não conhece ninguém, e ele vai conviver não só com a certeza de que agora ele é um escravo, mas também com a memória de que ele só chegou ali porque os próprios irmãos o venderam. Então, há uma mágoa, um sentimento, né? E aí, além de tudo isso, além de estar numa terra diferente, como um escravo, ele ainda vai enfrentar um monte de outras coisas, sendo assediado, sendo injustiçado, se tornando prisioneiro. A situação de José, ela vai de mal a pior. E nesse momento, nós podemos pensar como é que José não se entrega ali a um desespero e o tempo todo se questionando, choramingando e murmurando por que tudo dando errado, por que está acontecendo tudo isso? O que eu vou fazer agora? Mas nós vemos que, ao invés disso, José mantém um comportamento diferente. Ele estando numa terra estrangeira, ele não se contamina, ele não se entrega, ele não muda. Ele não abandona os princípios que ele aprendeu. E isso faz com que José, lá na frente, colha os frutos da sua constância, da sua obediência. Sim, José passa por um monte de coisas, mas nós vemos que lá na frente, José vai colher os frutos. Ele se torna um homem importante, de confiança do rei, um homem muito rico. E tudo isso depois de passar por tempos terríveis. Aí é que está o ponto onde eu quero falar com você. José enfrentou tantas dificuldades, mas nós não vemos dizer aqui que ele passou por elas reclamando, murmurando, choramingando. Pelo contrário, nós temos um belo exemplo de como manter um comportamento que diante dos homens nos traga frutos. Porque José ele só consegue colher os frutos da sua persistência porque quem olhava para ele via algo de diferente. A Bíblia nos diz, vamos ler aqui a continuação, no capítulo 39, verso 2. Gênesis 39, verso 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então, a gente já vê aqui dizendo que o Senhor estava com ele. Pode continuar. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o que fazia prosperar em tudo e que ele realizava, o Senhor estava com ele, né? Agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Então José chega num lugar diferente, cheio de
situações difíceis da sua vida, problemas com os irmãos, foi vendido pelos irmãos, sabia que os irmãos o odiavam, agora ele é um escravo. Mas a primeira coisa que diz é, ele sabia que Deus estava com ele. E aí, será que nós, diante de um momento que nós percebemos tudo dando errado, nós somos capazes de dizer, eu sei que Deus está comigo? Porque o natural era ele olhar e falar, Deus me abandonou. Eu me tornei escravo numa terra estrangeira. Deus me abandonou, com toda certeza. Mas a primeira coisa que ele diz é, Deus está comigo. E tudo que eu faço prospera, dá certo. Mas por quê? Por que é que José não se apavorou, não saiu questionando tudo? Será que Deus não estava vendo que ele estava sendo escravo, injustiçado? Será que no meio de todas as coisas que com o tempo ele foi vivenciando, Deus não estava vendo nada disso? Porque aí ainda está no início. É fácil dizer, não, eu sei que Deus está comigo. Mas e com o passar dos dias? E quando as coisas foram piorando? E quando ele se tornou ali injustiçado, agora é prisioneiro, acusado de algo que ele não fez? Ainda assim, é fácil olhar e dizer, eu sei que Deus está comigo no meio de tudo isso. Por que é que José, no meio de tudo isso, não olhou e se desesperou? Vamos ler aqui Isaías 55, verso 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. José sabia quem era o seu Deus. Isso aqui era o que mantinha a fé dele. Para que no meio de tantas situações, ele não esmorecesse, não caísse a sua fé, ele não se apavorasse, se desesperasse. Porque ele sabia que Deus, muito mais do que livrá-lo da dor, queria levá-lo ao propósito. Lá no início, a primeira coisa que nós sabemos a respeito de José é, ele tem um sonho. Deus revela a ele o propósito dele e diz para ele, isso é o que eu farei. E depois Deus não diz mais nada. Deus não vem no meio da situação difícil dele e diz, calma, eu vou fazer ainda. Mas José se apega àquilo que Deus já disse a ele. Ele não deixa que todas as coisas dando errado o façam duvidar daquilo que Deus já entregou a ele. Enquanto nós estamos vendo superficialmente, nós estamos vendo só o que está acontecendo, Deus está dizendo, eu vejo além. Eu vejo os planos que eu tenho para vocês, que são maiores, melhores do que aquilo que você vê ou pode imaginar. E é isso que nós devemos nos apegar, porque as situações difíceis, elas vão vir. Vai vir um momento de desemprego, vai vir um momento de perda, de injustiça, de abandono, de traição e tantas outras coisas que podem vir a acontecer. Mas diante delas, o que é que você faz? Você vai olhar para tudo isso e dizer, Deus me abandonou, ai, será que eu estou em pecado? O que foi que eu fiz? Ou você vai se lembrar do que lá atrás ele te disse, onde ele te levaria, o plano que ele tem para você. Você vai se apegar às suas convicções, aos seus princípios e permanecer firme neles? Porque nós vemos José sendo assediado por uma mulher muito provavelmente muito bonita, adornada, perfumada. E ali nós lemos que não foi assim um dia, não foi, ela veio, tentou e ele correu. Constantemente assediado por ela. Todos os dias, aquela mulher rica, maravilhosa, querendo ele poderia pensar, mas já que ela está insistindo, né? Poxa, dá para resistir, ela é tão bonita. José manteve-se firme, fiel aos seus princípios. Ele sabia que aquilo não deveria ser feito. Ele sabia quem ele era e ele não ia mudar quem ele era porque ele não estava no mesmo ambiente.
Não é só porque agora ele está numa terra diferente, convivendo com outras pessoas, idolatria e tantas outras coisas, que ele vai mudar quem ele é. Ele permaneceu firme, ele negou aquilo e tantas outras coisas que passaram diante dele. E então lá na frente, ele colhe os frutos disso. Então, no meio de um monte de situações difíceis, problemas e tudo dando errado, nós temos a opção diante de nós de permanecer firmes, guardar os princípios, permanecer fiéis ou deixar que todas essas coisas nos atropelem, nos enganem e tragam dúvidas ao nosso coração. Mesmo quando tudo está indo mal, Deus ainda está aí. E aí nós temos um outro ponto, que é: Deus pode estar permitindo as coisas chegarem a você, a dificuldade, as situações, porque veja bem, se José não tivesse sido vendido pelos irmãos, ele teria se tornado governador do Egito? Muito provavelmente não, ele não estaria lá. Como ele iria conhecer o rei e se tornar alguém importante? Não iria. Então, muitas vezes, diante de dificuldades, nós precisamos trazer à nossa mente a convicção de que, ainda na dificuldade, o Senhor continua sendo Deus. Ele continua tendo controle. Não é porque eu não tenho controle da situação que ele não tenha. E no meio disso, pode ser que ele esteja permitindo justamente para te levar aonde ele deseja. E você está desejando somente chegar lá, mas ele sabe o caminho que precisa ser traçado até chegar lá. Por isso ele diz: os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos. Ele vê além. Enquanto nós desejamos só chegar lá, ele sabe o processo, ele sabe o caminho. Ele sabe que vai doer, ele sabe que vai ser difícil, mas Deus não quer te livrar da dor, ele quer te levar ao propósito, ele quer te levar ao fim, ao alvo. Então, no meio de uma dificuldade, ao invés de você olhar para ela, pense: Deus está vendo além dela. Ela me surpreende, mas não surpreende o meu Deus. Ela me pegou despreparado, mas não pegou despreparado o meu Deus. Ele já sabia. Vamos continuar aqui. O verso 13 do capítulo 39. Gênesis 39, verso 13. 13. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. José é injustiçado, é preso, e lá onde ele foi preso, ele se encontra com 2 outros prisioneiros que estão passando por uma situação também onde eles desejam saber o significado daquele sonho. E naquele momento, nós sabemos o desfecho da história. Nós sabemos que depois, por conta disso, ele volta ao seu cargo e vive outras coisas ainda muito melhores. Mas eu quero que você se atenha a um detalhe. José estava enfrentando um monte de dificuldades. Se nesse momento ele se junta a esses 2 homens e começa: pois eu também tive um sonho e não deu em nada. Acredita? Fui injustiçado, estou presa aqui sem culpa nenhuma, sou inocente. Qual seria o desfecho da história dele, então? Será que ele teria chegado onde chegou? Aquilo que nós fazemos diante das dificuldades vai definir o que vai acontecer depois delas. Se no meio da dificuldade nós começamos a reclamar, a olhar em volta e só ver que está tudo dando errado, e ao invés de nós tentarmos entregar o nosso caminho ao Senhor, nós começamos a reclamar de tudo, a ver um monte de empecilho, impedimento e a declarar isso com os nossos lábios, é isso que nós vamos colher.
com toda certeza ele teria permanecido preso e teria morrido junto com aqueles outros dois. Porque eles seriam mortos. E ele não iria chegar lá diante do rei e colher os frutos da sua obediência. O outro homem também não ia ser restaurado ao seu lugar. Então nós veríamos uma história totalmente diferente. E é aí que nós precisamos aprender com José. Ele não se juntou com aqueles que falavam das suas dificuldades para falar das suas dificuldades também. Você já sabe que está dando errado, que está um problema, que tem um monte de coisa dando errado. Mas você também sabe que o seu Deus vê além. Então, ao invés de você dar mais vida ao que já está dando errado, traga à existência aquilo que o Senhor já te prometeu. Lembre o seu coração e a sua mente das coisas que ficaram lá atrás. Ele disse que ele faria. Ele disse que me elevaria. Ele me disse que me daria. Então, ainda que eu não veja agora, eu sei que ele fará. Ainda que agora eu não veja, eu sei que ele fará. Talvez nós podemos dizer aqui que Deus reverteu o mal em bem. Pode ser que nós podemos dizer que tudo isso ia acontecer de uma forma ou de outra, mas Deus pegou o mal e o tornou em bem. Aquilo que era para ser para a morte de José, o Senhor fez em vida, em riqueza. Mas também nós podemos dizer que o próprio Deus estava conduzindo as coisas. Deus usa o ímpio para te abençoar, mas ele também pode usá-lo para te importunar, para te perseguir, para te fazer ir além. Por quê? Porque o Senhor quer o seu mal? Porque ele quer te levar à morte? Não. Mas porque ele sabe que muitas vezes nós só vamos sair do lugar onde estamos se ele nos empurrar à força, se ele nos fizer gemer, e aí nós vamos sair daquele lugar. José não teria saído da casa dele voluntariamente e dito, vou tentar a vida ali no Egito, vamos ver como que vai ser. Deus sabia que para levá-lo aonde ele queria, ele precisava esmagá-lo e fazê-lo gemer, levá-lo à maturidade. Ele era só um menino. Ele não ia saber como agir quando chegasse lá, se ele chegasse lá tranquilamente. Deus precisava esmagá-lo para fazê-lo chegar lá maduro, pronto para aquilo que Deus tinha para ele. E ele só faria grandes coisas depois de passar pelo processo. Então, talvez você esteja no processo. Talvez você está na caminhada ainda. Você está vendo só a dor, só a dificuldade, só o problema, só a luta. Mas Deus está vendo, eu estou te preparando. Esse momento é necessário para que você cresça, para que você seja maduro, para que você seja mais forte, para que você chegue lá e saiba como agir. Se nós nos apressamos em chegar aonde Ele deseja, chegamos lá despreparados. Gente despreparada só dá mais trabalho. Ele ia chegar lá e ao invés de ajudar o rei, ele ia piorar as coisas. Se ele chegasse lá. Ele ia chegar lá e ia ceder aos desejos da mulher de Potifar. Ele não estava preparado. E Deus precisava prepará-lo. Então, ainda que Deus visse a dor dele, talvez você pense, por que Deus não evitou? Por que Deus não impediu que ele fosse escravo? Por que Deus não evitou que ele fosse preso? Deus sabia que ele era inocente? Deus sabia, mas era necessário. Se ele não passasse por aquilo, ele não estaria pronto. Então, talvez você esteja se questionando, por que Deus? Por que isso? Por que aquilo? Por que agora? E Deus está dizendo, é necessário. É o momento, é o processo. Você precisa passar por isso para crescer, amadurecer e estar pronto para aquilo que eu tenho para você. A forma como nós agimos diante das dificuldades vai ditar os resultados que nós teremos lá na frente. Assim como José não só precisava passar por isso para amadurecer e crescer e estar pronto, ele também foi firme nos seus princípios, obediente ao que ele aprendeu de seus pais. E só por isso ele chegou na onde Deus desejava. Quer dizer o quê? O único impedimento para aquilo que Deus tem para você é você mesmo.
Deus sabe os planos que tem para você, Ele te levará lá, ainda que seja necessário que você sofra, que você colha frutos ruins, que você seja traído, enganado, ainda que tudo isso seja necessário, Ele fará. A questão é, você vai ajudar o Senhor nisso? Ou você vai ser o seu próprio impedimento e talvez não só atrasar, mas impedir os planos de Deus para você? Nós podemos fazer isso. Quando paramos de olhar para aquilo que Deus declarou sobre nós, para aquilo que Ele já disse que tem para nós, e começamos a olhar para o que estamos vivendo. Então nós impedimos, nós não chegamos aonde Ele quer, não chegamos aos planos dEle. O seu único impedimento é você mesmo. E a forma como você age e reage diante das suas dificuldades vai dizer o que você vai colher. Você reconhece o Senhor diante das dificuldades? Você consegue olhar e dizer, isso aqui é vontade de Deus. Ou Ele me permitiu, ou Ele está me causando para me fazer crescer, evoluir e chegar onde Ele deseja. Então, nessa noite, eu quero que você guarde no seu coração o entendimento de que reconhecer o Senhor nas dificuldades não significa aceitá-las, mas compreender que elas fazem parte do seu processo. E que no momento correto você vai passá-las, vencê-las e chegar naquilo que o Senhor tem para você. Diante das suas dificuldades, não olhe só para elas, mas lembre-se que o seu Deus vê além do que você vê e tem planos maiores do que os seus. Eu agradeço a minha oportunidade.